Podcasts. Pessoal, voltando aqui agora para a terceira parte, né? Continuando com o nosso amigo Ricardo Ardantes. Ele, vou de novo voltar aqui, né? Falar mais um pouquinho, né? Especialista em tráfego pago, né? Especialista em tráfego pago de alta performance, especialista no mercado imobiliário e também faz a mentoria desse mercado, né? Sim, isso aí. Isso e mais algumas outras coisas que a gente deixa. Agora vamos bater um papo com ele aqui, falar um pouquinho sobre rádio. Ricardo. Esse tem história, hein? Cara, vamos começar um pouquinho assim. Até um tempo atrás você tava com um podcast, como é que era? Tinha um estúdio, eu montei uma sala lá em Bauru, e aí como eu ia montar a sala lá, eu falei, vou realizar um sonho, né? Que era, isso vem da rádio também, né? Mas eu sempre gostei do audiovisual, já tinha montado equipamento audiovisual umas 3 vezes. Mas aí eu falei, eu vou montar um estúdio de podcast. Olha que legal, cara. A única coisa errada que eu fiz é que eu quis montar um estúdio muito caro, né? Mas assim, por uma região, a nossa região, por mais que Bauru é grande, ainda é uma região que não absorveu o podcast, né? Como deveria acontecer. Ele tá aqui no meu estúdio, eu peguei um pequeno estúdio no meu espaço aqui, né? Eu tô até com vergonha dele aqui, porque, cara, o estúdio desse cara aí parecia um estúdio de televisão, pra você ter uma ideia. Não, o estúdio era top. E tão top que era. Eu trouxe ele aqui e falei, cara, o negócio lá é simples, vamos devagar ali, que é não, mas viu? Eu deveria ter montado assim, ó. Porque é que assim, ó, a gente, né, eu peguei uma sala num local bacana. Tem muita empresa lá onde eu tinha montado. Que legal, cara. Tem, acho que umas 200 empresas. Eu peguei num prédio, né? Bastante. Um prédio comercial lá na Getúlio Vargas. E aí eu falei assim, bom, já que tem empresa aqui, e em Bauru tem, né, muito negócio local, eu vou montar para atender negócio local. Aí eu montei uma equipe, né? Tinha eu e mais 2 pessoas lá. E aí eu falei, vou montar um estúdio bacana. Aí comprei câmera mais top e tal. Fui pesquisando também, porque eu já entendia de câmera. Só que eu não entendia, por exemplo, qual câmera seria ideal pro podcast. Esse cara aqui, uma câmera que esse cara tinha lá, não tem mais não precisa nem correr atrás dele. Não tem mais podcast. Deu pra ficar preocupado aí. Uma câmera desse cara aí custava quase uns 30 pau, uma coisa assim. Não. Não era tudo isso não. Deus do livro, se fosse eu tava chorando até agora. Não, eu... Tô brincando, já tô tirando uma onda com ele aqui. Não, mas assim, a gente quis montar... bastante, né, Ricardo? Nossa, investi bastante, mas me arrependo porque não foi ainda no momento certo, né? O podcast tá estourado. Eu acho que é o meio de comunicação que toda empresa deveria ter um podcast. Ele, ó, pra você ter uma ideia, o Ricardo, ele tinha um podcast, mas ele não apresentava o podcast. Eu não fiz nenhum podcast meu. Eu produzia podcast. Ele era o produtor do podcast, mas ele não apresentava o podcast. Eu produzia podcast, então eu montei o estúdio para alugar a sala. Então eu alugava o horário do podcast. A gente tinha 4 contratos fixos lá. É que elas tinham uma equipe também, né? Era eu e mais um só, nós dois produzíamos. Então você é você mais um. Eu e eu. Então... Eu tinha mais um lá que ajudava eu, mas assim, é difícil, é muito difícil, porque, tipo assim, é uma responsabilidade muito grande. Eu tinha 2 clientes, que era contrato fixo, que fazia ao vivo. Uhum. Ao vivo, mano, valendo ali, não tinha edição, nada. Olha só. Era ao vivo. E os que eram gravados não tinha edição também, não tinham cortes. Correto. Eu indiquei pra eles, falei, ó, já conversa com o convidado de vocês, que é como se fosse ao vivo, não tem corte. Legal. Eu não vou ficar fazendo edição, não. Eu já escapei da edição. Uhum. Aí, agora vem um negócio legal que você vai gostar. Aí, o que acontece? No meu contrato, eu vendia que tinha os cortes inclusos. Uhum. Eu usava o que para fazer o corte? Inteligência artificial. Certo. Uma ferramenta chamada Opus, que é da IA, que é da OpenIA, que é do ChatGPT. Eu jogava lá o episódio inteirinho, colocava os termos que rolou. Legal. E ele fazia os cortes pra mim com a legenda, tudo bonitinho. Então esse trabalho eu não tinha. Mas era pago também, eu gastava R$20, era $9, alguma coisa assim. Então, cara, é que assim, você tá numa cidade grande, né, que tem investidores, pessoas que têm um poder aquisitivo grande, né, então assim, as pessoas acreditam muito mais no trabalho, né, e valorizam muito mais, né, como você falou, o podcast hoje é a parte de comunicação, cara, pra quem quer vender, pra quem deveria ser prioridade pra todo profissional, né, deveria ter um episódio. Pra quem quer divulgar, né? É o Círio. Ó, Círio, obrigado, viu? Círio, ele acreditou no nosso podcast, tá desde o começo comigo. Foi o meu primeiro apoiador, viu? Verdade. Depois veio o Diogo da Ficos aqui. Ó, Diogo, muito obrigado, viu? Gratidão a você.
E alguns que eu já tive aqui, que já saíram, mas tudo bem, né? Uhum. Passou por aqui, já me ajudou, já faz grande coisa. Obrigado por acreditar na nossa credibilidade, né, Ricardo? Porque Sim. é difícil para a gente conseguir um apoio. Às vezes você coloca um valor, mas é muito caro, não sei o quê. É que você vê, cara, tudo que você tá vendo aqui, né? Tudo custou dinheiro. Pra produzir isso aqui tudo, claro, cara, o tempo que a gente tá aqui, né? Sim. Eu acho que o problema é esse, cara. Eu gosto muito do que eu faço. Eu amo o que eu faço. Sim. Então eu estar aqui, eu sou muito feliz de estar aqui. É claro. É uma realização minha. Você não tá enxergando a cifra, né? O monetário. Então, cara. Porque é uma coisa que você gosta, mas o que é o problema, né? Eu sempre falei pro Manuel. Falei assim, cara, independente da forma que você tá fazendo, tem que ter o valor. Porque assim, não é... No final das contas, o monetário não tem nada a ver. A gente faz porque a gente gosta. Se eu pudesse, eu tinha um podcast também e fazia. Mas não tem tempo. Você tá investindo o seu tempo. Você tá investindo dinheiro nas coisas aqui. E que tem gente que não enxerga isso. Cara, um dia talvez as pessoas vão entender, né? Mas assim, vamos lá, né? Não vamos reclamar. Não, ser feliz, claro. Né? Você tá batendo um papo sobre isso. Mas assim, o que as pessoas têm que entender é que todo trabalho, todo esforço, tudo que é dedicação, dedicado a um negócio para que dê certo, que o seu podcast já deu certo, mais do que... Não tem nem... Você pode achar, às vezes, o seu olhar é diferente do meu. É que eu sou chato, né, cara? Eu sei, então, mas assim, você acha assim, mas ainda... Não é. O que o Manuel tá fazendo aqui, ó, ninguém tem coragem de fazer. Ninguém tem coragem de fazer. Então, assim, eu fui na linha de vender o estúdio, né? De vender o horário. Eu não fui na linha de fazer o meu podcast, até porque eu não tinha tempo para isso. Mas eu queria ter feito. Mas assim, as pessoas têm que entender que a importância do podcast hoje para um negócio é gigantesca. É só no podcast, por exemplo, tem muita gente que tá vendo agora o episódio que não sabe o que eu fazia. Então, ainda não sabe. Te projetar. Então, e não tá projetando? E junto com você. E não junto. Então assim, ó, você que tá vendo aí o episódio, você não sabia o que eu fazia 100%. Às vezes nem tem motivo, né? Nem tem por que saber. Mas, por exemplo, uma empresa que tá passando por dificuldade, mano. É verdade. A empresa tá passando por dificuldade e viu sobre o que a gente falou aqui e falou, pô, eu acho que ele pode me ajudar. Olha o marketing. Não, é verdade. Então, por exemplo, eu tô falando isso de mim, mas eu também tô falando do podcast. Porque, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, ó, um psicólogo, ou um fisioterapeuta, ou um nutricionista. Vamos pegar aqui um nutricionista. Esse pessoal que você falou. Já passou? Então agora escuta, agora vocês vão escutar. Como que eu vou saber? Por exemplo, eu não te conheço, tá? Eu nunca passei numa consulta com vocês. Não tô falando nome, nem A, nem B, nem C, nem D. Mas eu não conheço vocês. Eu não tenho uma forma de saber se você é bom ou não. É verdade. Como que eu vou saber se o cara é bom ou não, Manu? Com base no que ele tá falando, no assunto que ele tá falando, trocando ideia. Pela palavra, pela forma que o cara... Não é a palavra difícil. Eu, por exemplo, eu não usei nenhuma palavra do meu mercado aqui. Você põe essa câmera aqui, o cara olha no seu olho e fala, esse cara tá me enrolando aí. Eu vou falar... Não, tipo assim, ó, se você falar uma palavra difícil que ninguém entende... Né? Eu não usei nenhum termo, por exemplo, do que a gente usa. O pessoal fala, né, na internet, usa termos lá em inglês. No Brasil é tudo frescura, não existe isso. Uma coisa que eu prezo, mano, é a minha essência. Eu acho que por isso que, graças a Deus, eu dei certo. Porque eu nunca cheguei numa reunião... tipo assim, falando só palavras difíceis, sabe? Eu de vez em quando eu falo o bernardinense aqui, o R puxado. Tem vez que eu tô desenvolvendo um pouquinho mais a palavra pra não falar ele, que às vezes eu tô numa região falando com o pessoal, né, mas assim, eu não escondo. Então, se você tá vendo o conteúdo desse cara e tá entendendo que ele domina no que... Cara, é isso. O podcast é pra isso, gente. O podcast é pra você que é um profissional, que ninguém te conhece na cidade ou na região, enfim. Ele vai pelos cortes, não é nem pelo episódio inteiro. Pelos cortes que o Manuel produz e todo o pessoal que faz podcast produz, o cliente final, o cliente que tá dependendo do seu trabalho vai te conhecer e vai falar assim, ó, aquele cara domina o que ele tá falando.
Legal, cara. Agora você não pode você ir para os Estados Unidos, você tá para ir para lá, né? O cara tá para ir para os Estados Unidos, gente. Voltar falando inglês? Não, pior não é isso. É você falar inglês e você ir lá pro Alabama. Quero ver você. Eu vou lá e vou falar. E vou falar bernardinense lá, vou falar leite quente. Você sabe que o inglês do Alabama é o brabo lá. É o brabo, é. Porque é o nosso interior lá. O Alabama é interior. Lá é puxado, é. Eu tô editando um curso de inglês de uma professora que é dessa faculdade lá dos Estados Unidos. E ela fala muito sobre isso, que dependendo da região tem um sotaque tão puxado que aí o pessoal fala aquele puxadão. Tem uma mulher que é no Instagram, eu sempre vejo ela faz o sotaque do Alabama falando, né? É difícil. Ela fala. Cara, você viu ela falando, ela fala rápido. E ela fala, não, mas que eles falam assim, o sotaque. Eles falam rapidão, rápido, né? E é o interior nosso aqui. E é o interior. É o R nosso que a gente puxa aqui. Mas a gente não entende, mas assim, eles estão mascando um monte de palavra lá, igual a gente faz. É que o inglês, né, Ricardo, o inglês, ele usa uma palavra para definir 3, 4 que a gente usa aqui. O inglês é um idioma aberto. Aqui, tem região lá que tem a própria linguagem. O vocabulário deles, a gramática deles é eles que criam. O português nosso dá muita volta. É o nosso português, a nossa linguagem, né? Lógico, com certeza, né? A gente ama o Brasil, ama tudo aqui, nosso aqui. Mas é que o português nosso dá muita volta pra explicar uma coisa. Dá muita volta, é. Inglês, você pega 10 frases lá, nos Estados Unidos uma palavra só tá explicando. Tipo assim, ali é a saída. Ali você vai entrar, não é ir. Não, é 3 palavrinhas ali. Entendeu? Eu tô estudando inglês pra... Você vai... É ser, estar, assim, é pá. Não, é muito direto. O brasileiro dá muita volta. Né? Assim, é a linguagem nossa, cada país tem sua linguagem. Sei lá de onde que veio isso, mas o brasileiro é enrolado. É enrolado e desenrolado, né? E ligeiro pra negócio. Aquele cara que fala rápido tem que ficar esperto, hein? Com o cara que fala rápido, bicho, eu corro. Quando o cara começa a falar muito rápido, não sei o que, ixi, corre desse cara aí, porque é enrolado. Ô, Ricardo, você fez rádio um tempo também, né? Eu fiz rádio, não lembro quantos anos, mas eu fiz acho que uns 4, 5 anos, eu acho que eu fui. Legal, cara. E assim, qual foi o primeiro programa de rádio? O primeiro programa? Ixi, agora já passou da meia-noite já? Não, vou devagar. Devagar pra você não ter que cortar esse trem aqui. A parte da rádio foi muito legal. A parte da rádio, na verdade, tudo que eu faço hoje de comunicação foi a rádio. Não tem boca. É a rádio. Não tem outra explicação. A parte... Eu era muito tímido, você lembra? Tá, deixa eu explicar aqui antes de mais nada. Meu professor é esse cara aqui, ó. Ele tinha um programa na rádio aqui de Bernardino, na Nova FM, de sábado, né? Era no sábado. Aí ele me incentivou aí, e eu fui lá, ele puxou um microfoninho na mesa e eu falava os pedidos, né? Ó, a Sônia do Jardim Brasil tá pedindo Bruno Marrone, não sei, nem era Bruno Marrone, que ele tocava outros estilos, né? Era MPB, né? Começou no MPB. A Sônia tá mandando a música pro tal, então eu só li o pedido, né? Só li o pedido de música. Mas eu tinha uma vergonha gigantesca, eu não falava dentro do estúdio, eu só falava perto de você. O Ricardo, quando ele chegou na... Mas, gente, isso é coisa de 12 anos pra trás? 12. Capaz, eu acho que é uns... Tô ficando velho, gente. Ixi, mano, viu? É mais de 30. Eu tenho 38, eu não tinha 18 naquela época. Não tinha, não, a gente é menor ainda. Nossa, faz 20 anos, mais de 20 anos. Tô ficando velho, gente. O pai do Ricardo, o Betinho, né? Ô, Betinho, um abraço pra você. O Betinho. O Betinho conhece, quem mora aqui em Bernardino, conhece minha família, né? O pai do Ricardo chegou lá e falou assim, ô Marcolino, que meu nome é Emanuel Marcolino, né? E é uma mania de falar, né? Ô Marcolino, tem um menino aqui, meu filho, coloca ele no rádio aí pra ele falar aí. Aí eu, bom, traz ele aqui, coloca ele aí, Betinho. Aí ele ficava do meu lado lá. Ficava lá. Assim, fala, Ricardo. Tinha vezes que eu não falava, não saía nada. Não conseguia falar. Eu não quero falar, não quero. Eu não falava. E quando entrava alguém, quando eu tinha o meu programa sozinho, podia entrar alguém no estúdio, eu parava de falar na hora. Eu era muito vergonhoso. Nossa, muito vergonhoso. Você viu, né, cara? E o que, graças a Deus, né, o sucesso que você vem alcançando na sua profissão, né, o crescimento que você teve, absurdo, né, graças a Deus, e tá galgando cada vez mais e vai muito longe, porque você é um menino bom, né, que dê tudo certo pra você. Amém. Mas assim, ele era assim mesmo, igual ele falou. Aí depois que ele acostumou a fazer rádio, né, Ricardo? Já foi acostumando. Daí eu acostumei. Aí o Val, abração pro Val, o bacana bom demais. Ele também, igual você, me enxergou um potencial em mim, graças a Deus. Na época eu nem sei se eu falava muito bem, mas enfim, eu acho que tinha voz bonita lá. E aí deu um programa pra mim, né? E aí nasceu, né? Nasceu... DJ Pezão. Aí nasceu
O DJ Pezão, batizado pelo Val. Tem gente até hoje que não sabe meu nome, só chama eu de Pezão, não sabe meu nome. Ô, Pezão, ele fala pro você, olha. Pezão. E aí o Ricardo começou a fazer o programa lá, eu tava fazendo outro programa, aí ele já não era mais aluno meu, né? Já era companheiro de radialismo já, né? Numa rádio comunitária que a gente tinha aqui. Né? Aliás, a oportunidade que eu tive, que o Ricardo também teve lá com o nosso amigo Val, eu já vinha fazendo rádio antes, eu fazia numa outra rádio que tinha aqui na época, na Tropical FM, já vinha fazendo um tempo. E aí o Ricardo começou a ter a desenvoltura de fazer rádio sozinho, eu fazia meu programa. Aí eu tive uma ideia, né, o Ricardo, você estudava, eu não estava estudando mais, acho que era isso. Não, você estava sim. Tava à noite, eu não lembro agora. A gente estudava à noite daí. E aí eu tive a ideia de fazer um quadro, né, chamava, eu projetei esse quadro, joguei a ideia pro Ricardo. Mas não tinha nome. E ele como visionário, né? O cara sempre foi visionário. Vamos colocar... Eu gostava de dar risada. Vamos colocar as bombas da Nova. As bombas, né? Não conseguia achar nome, né? Na verdade. Vamos colocar as bombas. As bombas da Nova. Começamos a fazer, né, Ricardo? Essas bombas aí. Pra quem é da nossa época vai lembrar, as bombas da Nova, a gente deixava uma urna nas escolas e aí o pessoal escrevia recadinho um pro outro lá dentro né? Colocava dentro da urna. Aí a gente ia lá na escola, pegava a urna, levava pra rádio, espalhava assim, ó. A mesa era desse tamanho, né, Manu? Sim, a mesona grande. A mesona grande, nós espalhava, dava um montaréu desse tamanho, assim, ó, de recadinho. Aí era eu, o Manuel e o Gustavo Rebeck. A gente lendo os recados, né? Nós somos também o Thiago, né? Thiago Mantuano. O Thiago Mantuano. É verdade, Thiagão. O Thiagão já tava lá. O Thiago me ajudava nas músicas. Tava lá também. DJ Thiago. Ele me ajudava a selecionar as músicas. A gente colocou ele pra falar também, porque era muito recado. Pô, você lembra? Enchia a mesa assim, ó. Porque a gente tinha duas escolas, né, Ricardo? Era duas escolas. A gente colocava no Caldeirão e no Inocência. Da cidade, era duas escolas, tinha uma parceria com o Grêmio, colocamos uma urna em cada escola e eles colocavam os recadinhos que queria falar lá. E o legal com o recadinho, Ricardo, né? A gente vamos lembrar que o pessoal não vai saber, era pseudônimo. Então não era o Ricardo, era o Pezão, o Cabeção, o Cabecinha e por diante. Teve um que colocou o nome lá e eu acabei tomando o pato daí. O pai da menina foi lá e grudou eu pelo colarinho dentro da rádio. Gente, ó, a gente era meio adolescente, a gente tinha muito juízo, né? Não, mas não era um recado, era besta, assim, que na época era, né? É que assim, o legal desse programa que eu achava, Ricardo, que eu achei legal nesse programa foi o seguinte, eu vinha, daí chegava da escola, se não me engano, acho que eu ia indo pra rádio. Eu passava na comunidade nossa aqui, e tudo o pessoal ouvindo. 100% ouvindo. Aguardando pra começar os recadinhos. 100%. Então foi uma sacada tão grande nossa, a produção. É a parceria que nós fizemos na produção. Foi muito top. E o negócio bombou, fluiu pra caramba. A gente ficava 3 horas lá lendo um recadinho. Ficava lendo lá e a galera ficava ouvindo. E na escola, no outro dia na escola era comentário. O pessoal ligava o rádio na escola. Era comentário na praça, era comentário em todo lugar. Nos barzinhos do pessoal. Sabe uma coisa legal que aconteceu comigo uma vez disso daí? Eu tava na fila do banco, quando era o nossa caixa lá perto da praça. E tinha um pessoal, 2 senhoras, conversando sobre o nosso programa. Falando bem da gente e eu atrás dela. Falei, tem uns caras lá, um DJ Pezão, um Manuel, não sei quem. O que foi o final? O final pra gente resumir, o final do programa. É isso que o Ricardo falou. Teve uma ocorrência. Eu já falei o final. Não sei guardar segredo. Teve uma ocorrência lá de mas... pessoa. Porque a gente não tinha... O que aconteceu? Qual que foi o nosso... O erro. Nosso erro. Foi não ter filtrar. Não filtrar. Porque na época não tinha esse negócio de filtro. Foi não filtrar. Aí mandaram um recado pra uma menina, não vou falar o nome aqui, pelo amor, eu sei quem que é, né? Mas não vou falar. Eu sei também porque o pai dela pegou eu pelo colarinho. Não vou falar, né? Mas assim, foi um comentário bobo de escola e a menina ficou transtornada, ficou com vergonha. E aí o pai dela foi lá cobrar, né? Cobrar a gente. Aí foi cobrar a gente e aí tá certo. E o medo de preso, né? Porque dentro do medo de preso. Eu não tava lá, quem tava lá o Ricardo. Eu paguei daí. Aí o Val, que na época era dono da rádio, naquela época, era dono da rádio, e falou assim, Pezão, vamos parar aí, porque senão vai ser todo mundo preso aí, viu? Aí como assim, acho que foi um acordo que o Val fez com o pai da menina, se não me engano, não sei se foi isso, de parar com o programa com uma ação, né, uma ação corretiva, pra nós aqui,
E pro pai da menina, e a menina ficou constrangida. Mas eu lembro que não era nada demais na época. Eu lembro a frase, eu lembro certinho. Então, mas vamos... não pode falar não. Não, assim, mas era coisa, na época que tinha muito baile no Igarapé. Isso, assim, para de ficar com não sei quem no baile. Não, mas assim, é coisa de adolescente. Muito besta. Passou, muito besta. Tivemos que encerrar o quadro. Uma pena, porque era um quadro que era muito legal. Sucesso. Você tem uma ideia, o programa que a gente fazia era que nem na época tava bombando o Pânico na TV. Na época do Pânico, tava estourando. Na verdade, Ricardo, eu me inspirei no Pânico. Foi? Eu lembro. Eu ouvia muito Pânico, então eu me inspirei no Pânico. Aí o Gustavinho também, que é deficiente visual, esse dia eu falei com ele, cara, muito inteligente demais, menino. Gustavinho Leite. Gustavo Rebeck. Rebeck? Rebeck. Gustavo Rebeck. O Leite era outro locutor. Lembra? Nós fazia vinheta nossa, dele era Gustavo Rebeck. Eu falava assim, né? O homem que enxerga através das ondas do rádio. Ele pegava o papel pra ler e, nossa, era muito piada. Ele leva tudo isso na maior esportividade. Ele leva, Até hoje ele brinca pra questão visual dele. Ó, o menino é muito bom. Um abraço, Gustavinho. Ele é 100%. Eu sei que você vai ouvir isso daí, né? O cara é muito legal. Espero que um dia trazer ele aqui, viu? Nossa, aqui tinha que trazer ele. Se trazer ele aqui, eu tenho que vir de novo. Não, né? Aí tem que fazer a resenha da rádio. Marca aí, traz o Thiago. Nossa, meu Deus do céu. A galera de novo aí. Nossa, tem tanta história do Gustavo, meu Deus. Aí, faz alguma coisa aí. Né? Então, assim, e aí... Encerrou. E aí nós não conseguimos pensar em mais nada depois. Acabou com a gente. E o medo de preso, né? O medo que a gente ficou, né? Ficamos com medo. Eu fiquei muito mais, né? Porque eu acho que eu tinha 16 anos, 17 anos. O homem pegou eu pelo colarinho aqui, levantou eu pra cima. Falou, o que você falou? Ele falou, não, foi eu que falei. Eu tentei explicar, né? Aí o bacana chegou bem na hora lá. Então, gente, mas olha, foi uma fase muito boa, né? De radialismo. E aí, mas também na época que a rádio era estourada e que, a rádio bombava. E que em Bernardino de Campos só ouvia 100% a rádio. E assim, aqui nessa época, Ricardo, o rádio em si ainda tava com bombando, né, porque cara? não tinha internet, não tinha nada, assim. Hoje em dia já existia, né? Mas não era igual hoje. A gente tem a rádio de Bernardino aqui ainda, que, aliás, né, parabéns pros locutores que estão ali. Não, estão bombando. Teve aqui, se não me engano, acho que a Rosana tá lá com o pessoal tomando conta, não lembro agora direito. O Antônio Luiz teve aqui. O Antônio Luiz tá fazendo lá, né? Acho que a Irene Rosa, que também tá lá agora fazendo uma programação. Um abraço pra todos os locutores da Rádio 9FM, viu? São gente boa, gente do bem. E que... Estão mantendo a tradição. Não, mantendo a tradição. Eu vejo lá, estão fazendo umas lives lá. Tá legal, cara. Tá legal. Parabéns, continua mesmo. O rádio não pode morrer, porque o rádio é história. E o rádio aqui... O rádio nos fez, né? É verdade, cara. O que eu seria sem o rádio? Eu tô aqui no podcast hoje porque um dia... Você também começou lá atrás, né? Começou no rádio. Então me inspirei, parei um pouco, depois eu voltei. Agora eu faço rádio ainda, tem uma web rádio agora que eu tenho aqui, o Gospel. Mas faço rádio ainda, faço web rádio, né? Mas, gente... Foi uma época bonita na vida. Nossa, demais. Eu devo tudo a essa parte de comunicação minha veio da rádio. Eu não fiz coach, eu não fiz nada de linguagem, de nada. Eu aprendi a me comunicar com a rádio. Tá vendo, gente? Que legal. E eu não falava, se entrasse alguém dentro do estúdio, o Val, eu não falava perto do Val. Eu lembro disso aí. Se entrasse dentro do estúdio, lembra que depois o estúdio tinha uma portinha lá? Ele só apontava a cara lá. Foi com você ou foi com o outro rapaz lá que eu tava fazendo rádio à noite, que eu fui sentar, a cadeira escapou? Eu tava lá, a gente tava ao vivo. A gente tava ao vivo. Meu, foi só risada. Viu, a gente não parou o programa. Ele foi sentar na cadeira, não sei se era aquelas cadeiras de lata. Abriu a cadeira, o Manel caiu. Não, a gente tava ao vivo num programa. Não, tinha da risada, a gente dava risada. Não tinha como, não tinha o que fazer. Ele gostava de fazer rádio, gente. Vocês não têm ideia. Era muito bom. Não ganhava nada. Gente. Depois a gente começou a tentar vender o propaganda, né? Patrocínio e tal. Se divertia demais. Mas a gente se divertia e o pessoal gostava, né? Não, sim. O pessoal, cada um... Depois que eu parti ter o meu programa, daí eu fui um pouquinho pro lado do pop, depois eu voltei pro sertanejo e tal. Mas o pessoal gostava dos programas que a gente tinha lá. Esses dias teve aqui, um tempo atrás, teve aqui o Poeta Sangrento, né? Que é o André, que é cantor de rap aqui na cidade. Ele faz um rap anos 90, um rap pesadão, mas é o estilo de rap que ele faz. E ele ouvindo o podcast, ele mandou, cara, você fazia rádio? Eu tô lembrando da sua voz, você fazia rádio? Ema Company. Cara. Era o Ema Company que eu fazia, comecei com esse programa aí. Ema Company. E a rádio dá bastante oportunidade pra gente, né, cara? Nossa, demais. É que tem mais histórias aqui, não vamos falar, porque se nós falar... Não, só pode ser depois da meia-noite. Tem mais histórias que a gente podia contar aqui, né? Não, mas é isso, o pessoal, aqui em Bernardino, o pessoal abraçava demais a rádio.
O pessoal acreditava mesmo. Você sabe que ainda, graças a Deus, tem um pessoal na comunidade que ainda escuta a rádio. Tem bastante. Que participa bastante. Tem um pessoal que participa, tem muita gente. Gente, continua ouvindo rádio mesmo, viu? Continua ouvindo rádio comunitária. O pessoal tá colocando na internet, tá facilitando também. A Nova FM ainda existe, tá aí fazendo muito sucesso, viu? Tá aí, é comunitária, também tem aplicativo também. Tem e vamos continuar ouvindo rádio, não deixar o rádio morrer não, gente. Tem uma extensão, rapaz, tem uma rádio aqui em Ourinhos que fechou. A rádio famosa Itaipu fechou. Itaipu fechou. Cara, uma bique de uma rádio. Agora essa semana, né? Então, Não dá nem pra acreditar. Entendeu? Uma rádio teve muitas rádios que teve que fazer fusão entre uma e outra. Rádio grande, assim, teve que fazer fusão, porque senão ia fechar também. Fechou, cara, uma judiação. Ainda bem que acho que alguém por trás que tá continuando com a nossa rádio aqui da cidade, né? Graças a Deus, tá continuando o projeto. Porque não é fácil não, viu? Não é fácil. Uma cidade pequena, manter uma rádio, o povo acha que é difícil, tem que pagar direitos autorais, ECAD, tem muita coisa envolvida, então assim... tem que valorizar o profissional, tem que valorizar, a comunidade tem que ouvir, tem que participar, né? Eu vejo lá nas lives, eu sigo eles, nossa, o pessoal participa demais, a comunidade pedindo música e tal. O programa do Toninho mesmo, eu sempre entro lá, tô aqui. Antônio Luiz nas arenas. O Toninho mesmo levou, aí ó, você me trouxe pra rádio, né? E o Toninho me trouxe pra DJ, eu fui DJ de rodeio. Ele mesmo. Eu fiz vários rodeios com o Toninho. Esses caras falaram pra você, viu? Gente, então, boa. Já batemos as 3 partes. Você assiste a primeira, a segunda e a terceira, né? Essa final foi mais uma resenha pra lembrar algumas coisinhas aqui, pra sorrir um pouco, divertir com o nosso amigo Ricardo Arantes. Gente, muito obrigado, né? Por você que acompanha o nosso podcast, você que se inscreveu, você que assiste, né? Gente, muito obrigado. Agradeço de coração a todos vocês, viu? Muito obrigado mesmo, né? Inscreve no canal, divulga os cortes. Obrigado aos apoiadores nossos aqui, ó. A cervejaria Fix, tá vendo aqui? Cerveja gostosa, saborosa, aqui da cidade, né? O Fix Bar da Fábrica. Círio Construções, né? Você pode comprar o terreno seu, construir. Muito obrigado, Círio, pelo seu apoio de sempre, né? E tá o contato dele aí, você entra no Zap, conversa com ele. Atendimento humano, né? Não é aquele robôzinho que vai jogando a gente. É ele que atende mesmo lá, você manda no Zap, passa um tempinho, porque ele tem bastante gente ligando pra ele. Sim, mas atende. Não é aquele robôzinho que atende, não. Vai, daqui tantas horas você fala comigo. Não. Você mandou pro Círio, ele já viu ali, opa. Já responde. Atendimento humano, então isso é muito importante. Tá bom? Ricardo, cara. Valeu. Um prazer te receber aqui. Louco, prazer foi meu. Você tá aqui comigo, vim aqui. Espero que quando você for pros Estados Unidos, você voltasse, dê umas histórias pra aqui contar pra gente. Vou trazer. Assim, fazer isso aqui, o que o Manuel tá fazendo, é muito difícil, né? E eu até poderia fazer, mas eu não tenho essa habilidade mais hoje, mas assim, é muito difícil fazer isso aqui, convidar o empresário, né, o profissional, trazer aqui. O Manuel se preocupa em montar o roteiro. Isso aqui, gente, é um diferencial muito grande. Então a gente tem que valorizar o profissional, tem que valorizar a nossa cultura, a nossa cidade, a nossa raiz, a nossa essência. Isso aqui é a raiz, isso aqui é demais. A gente ficaria aqui umas 3 horas conversando de boa. Deixar ela fluir. Além de assunto, a gente tem conteúdo para contribuir, né, com as pessoas que estão assistindo. Então, Manuel, eu desejo mais sucesso para você. Obrigado, o estúdio tá a coisa mais linda, tá bem montado, tá funcionando. Não importa o equipamento, o que importa, Manuel, é fazer. Eu sempre fui assim, ó. Eu já tive um celular na mão e fiz um vídeo. Eu já tive uma câmera de 15 mil na mão e fiz um vídeo. E sai a mesma coisa. Porque o que a gente faz com amor sai com a mesma qualidade. Cara. Não tem comparação. A magia da coisa é o amor. É gostar do que faz. Então, assim, tá muito legal. Eu indico para todo mundo, quem é profissional, quem é autônomo, principalmente autônomo, viu? Porque autônomo passa um perrengue gigantesco. Então, invista nisso, invista no marketing, invista em mídia, qualquer tipo de mídia. Porque isso aqui não é o futuro, isso aqui é a realidade, isso aqui é o presente. Muito obrigado. Tem que investir nisso, viu? Eu agradeço o convite, Manu. Cara, a gente tem muita história mesmo. E eu sou muito grato às pessoas que passou pela minha vida e que contribuiu com alguma parte do que eu sou hoje. Você é um deles, eu não tenho. Obrigado, meu amigo. Eu sempre falo para todo mundo, na minha vida tem muitas pessoas, muitas pessoas que me ajudaram. Que seja, cara, aquela velha história, né? Às vezes a gente não pode dar a receita do bolo, mas você dá uma fatia. O cara vai lá e faz.
Então, assim, eu tive pessoas, muita gente mesmo, que me deu essa oportunidade e graças a Deus eu soube honrar essa oportunidade, né? Então, é isso aí, gente. Eu agradeço também vocês que ficaram assistindo a gente aí. E inscreve no canal, que a coisa mais fácil de todas é inscrever no canal, viu? É um botãozinho que tem lá, ó, aparece aqui. O Manuel deixa o link, todo episódio tem o link. Todo corte você tá colocando o link também. Gente, é só clicar nesse botãozinho aqui, ó, pum, e se inscrever. É muito fácil, tá? Quem quiser me seguir, meu Instagram é Ricardo Arantes Gestor, tá? Só entra lá e acompanha lá nosso conteúdo lá. Você tem YouTube também, não tem? Tem um canal no YouTube. O meu canal no YouTube tá Ricardo Arantes Gestor. Lá tem bastante conteúdo. Vou lá marcar você. Faz tempo que eu não gravo, mas lá tem bastante, viu? Por exemplo, tem conteúdo lá que o cara que quer aprender a subir uma campanha tem um conteúdo gratuito lá. Olha só, gente. Dica do Ricardo aí, né? Tem sim. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Nosso querido bernardinense da nossa terra, menino criado aqui, né? Os pais daqui, os avós daqui. Família inteira daqui. Né? O menino tá cada vez mais subindo aí. Quando chegar lá mais alto ainda, lembra de nós aqui. Com certeza. Do nosso vídeo podcast aqui. Imagina, que isso. Gente, um abraço, muito obrigado. Até mais. Valeu. Alô. Tchau. Podcasts.